Para a galera que curte o Pod Rocker, a gente está fazendo os episódios relacionados ao Cabeça de Vaca, ao personagem Cabeça de Vaca. Para você que está vendo esse episódio e ainda não assistiu os outros 3, por gentileza, assista lá que é muito bacana, você vai entender a importância, a relevância desse personagem Cabeça de Vaca no conceito histórico, turístico, principalmente cultural e principalmente no estado de Mato Grosso do Sul, né, sobre o Pantanal e tantas outras questões que abordam a estada do personagem Cabeça de Vaca, que passou por aqui e deixou seu legado, e agora eu estou aqui com o Moacir Lacerda, que é do Grupo Acaba, ativista cultural, historiador, pesquisador, músico, poeta, para falar um pouco sobre essa história dentro da pesquisa que ele fez durante a pandemia. Ele ocupou seu tempo, né, com esse projeto maravilhoso. E no episódio passado a gente está falando sobre o projeto musical que desenrolou na pandemia, que é o Cabeça de Vaca Andarilho das Américas, porque ele é uma trilogia aqui, e ele é um musical, vamos colocar assim, e cada faixa musical foi composta e feita pensando na história, né, do personagem, na história do que aconteceu. E hoje a gente falou no episódio passado sobre o Vaca América, que tem uma canção, vale a pena você ver a canção, para você entender, que é o Hemisfério Norte. E agora nós vamos falar sobre o Vaca América Hemisfério Sul. Por isso, Moacir, novamente, seja bem-vindo aqui para a gente falar sobre o projeto Andarilho das Américas. Quero agradecer mais uma vez aqui ao Pod Rocker, né, por abordar esse tema de grande relevância histórica, geográfica, cultural e até étnica também, tá certo? E que pode ter um desdobramento até para o desenvolvimento social e econômico de Mato Grosso do Sul. Claro, com certeza. Para a gente não tomar tempo, vamos lá. Vamos falar do disco 2, né, do Andarilho das Américas, Vaca América. Você já explicou por que vaca, mas vale a pena a gente relembrar aqui o subtítulo Vaca e por que Hemisfério Sul, para daí a gente entrar nas músicas. A biografia desse homem era um homem visionário, não era só um aventureiro, não. Era visionário, era um pacificador. Ele foi encarado pelos nativos como filho do sol, era um homem de benevolência, de pacificação. Então, com isso, diferenciava completamente dos outros exploradores e conquistadores espanhóis, né? O nome dele era espanhol, claro. Álvaro Nunes Cabeça de Vaca, não é isso? Então esse homem, ele estabelecia a paz. E aí eu fiz uma reflexão, tá certo? Dentro do que eu li, dos conteúdos de livro e da própria história dele, que a América já não seria América do Sul, América do Norte. Então seria Vaca América. E aí, a partir daí eu fiz... Por que Vaca América? Vaca por causa do personagem. Vaca. Mas você acha que se não tivesse sido tomado pelos portugueses, a nossa influência não fosse mais tão forte, e de repente o Cabeça de Vaca tivesse... Você acha que a América do Sul teria um outro valor e seria acreditado a ele? Eu vejo o seguinte, essa exploração, eu vejo o seguinte, essa descoberta, né? Essa descoberta. Então, a América seria outra. Não seria, porque a América não seria... Hoje a América do Sul, tá certo? Ela é fragmentada. Tem Brasil, claro. Tem Paraguai, Bolívia, é um fragmento. E nós temos até, de um lado, uma riqueza, que nós temos na América do Sul uma riqueza de línguas, né? Que tem espanhol, tem o Guarani, tem o tem o português. Exatamente. Né? Exatamente. Mas o outro lado também simboliza isso que você está falando, o fatiamento, que acaba, às vezes, enfraquecendo. Se a ideia desse cara se ele fosse bem sucedido, nós teríamos uma unidade. Por isso que tem uma música chamada, vamos comentar sobre ela, A Origem da Latinidade Universal. Tá certo? Mas eu estou falando que seria uma outra América. Então, por isso que eu chamo o CD1 de Vaca América, Hemisfério Norte, Vaca América, Hemisfério Sul, que nós estamos comentando hoje, tá certo? Vaca América, Hemisfério Sul, né? Sim. Então, nesse Vaca América, Hemisfério Sul, qual é a primeira música que está relacionada aí? Tá, aqui nós temos a primeira faixa, que é Nos Caminhos de Piabiru. Piabiru. Então, Piabiru, que
Rumo ao Sol Poente. É do Moacir Lacerda, do Zé Geral, Josiberto Lima. Isso mesmo. Então, e é a composição. Então, olha só, então, dentro dessa descrição musical da vida de Cabeça de Vaca no Hemisfério Sul, quando ele sai da Espanha, em 1542, ele sai com 250 homens e ele para no limite do Tratado de Tordesilhas, entre Lagos e Laguna, e para em Santa Catarina hoje. E ali em Santa Catarina, a intenção dele era assumir o governo lá de Buenos Aires, a Bacia do Prata que estava em Buenos Aires. Aí quando chega ali, ele não podia continuar. Por quê? Olha só como que eu traduzi isso aí. Essa música chama-se No Rumo do Sol Poente, nos Caminhos de Piabiru. Piabiru é o seguinte, já tinha trilhas construídas pelos índios, guaranis e os incas que ligavam toda essa região do Paraná, Santa Catarina, até Cusco, até Machu Picchu. Então, tudo era trilhado, tudo tinha trilhas, tá certo? Então, o que acontece? Quando chegou ali em Santa Catarina, o Cabeça de Vaca, o certo seria... Chegava ali descendo, continuava descendo na América do Sul, chegava no Estuário do Prata, entrava em Buenos Aires. Sim. E aí pegava o Rio Paraná, Paraguai e chegava onde quisesse. Mas quando falou tinha assim, tratado ali. Como você não pode ir lá porque lá foi tomado pelos índios. Então ele para ali em Santa Catarina e ele atravessa Paraná e Santa Catarina com rumo a Assunção, porque a capital já estava em Assunção. E essa música, eu vou ler ali, que a letra é a seguinte, ó, sobre a ordem da coroa de Castela. Cruzando o Atlântico no Hemisfério Sul, para assumir o vice-reinado do Prata. Parei no limite do tratado, junto a ilhas e lagunas. Como adelantado e à mercê do destino, encontrei alguns hermanos cristianos que escaparam das invasões de Buenos Aires e da ilha de inimigos vorazes. Aí fala assim, ó, com as bênçãos da Santa do Desterro. Santa do Desterro era o antigo nome de Santa Catarina. Claro. Segui o vento rumo ao Sol Poente, com meus homens e seus cavalos alados, beirando os rios, serras e atravessando o planície. Conheci povos de costumes mansos e ferozes. Na terra dos Pinheirais, está falando do Paraná, vi a fartura e a harmonia. No coração, o sonho e a poesia. A prata ainda brilhava nos meus olhos. Aí faz assim... Fechando essa música, contemplei com primazia e oração no coração as digitais do Altíssimo nas Três Marias, Cataratas de Iguaçu. Cataratas de Iguaçu. Aí, ó, essa magia marcou a minha alma e mente de viajante para cumprir minha missão frente a lutas, guerras e desafios. Navegando nos mares do litoral central, cheguei finalmente em Assunção, a capital Centro-América Guarani, para assumir o meu vice-reinado e os domínios de Espanha. Então, nisso aí, é a música que vai falar sobre essa Caminhos de Piabiru. Beleza. Vamos falar sobre a faixa 2, então, do Vaca América e Hemisfério Sul. Chuvas de Prata, que não é do Roupa Nova. Então, essa chuva de prata é o seguinte, é um dos nomes, por exemplo, Catarata do Iguaçu, Cabeça de Vaca deu o nome de Três Marias. Tá certo? Então, a Cataratas do Iguaçu recebeu o nome por ele de Três... Por que Três Marias? Não, porque é tríplice fronteira. Tríplice fronteira ali. Então ele viu aquela tríplice dividindo ali. E aí a Raquel Naveira escreve um poema, Chuvas de Prata. Que bacana. Tá certo? Aí a Luciana Fischer faz a composição e faz... Isso, tá da Raquel Naveira e Luciana Fischer. Luciana Fischer. Grande musicista. Então, a grande escritora, junta com essa grande musicista, e fez uma música primorosa. Bacana. Laguna de Los Chanaés, Moacir Lacerda e Luiz Porfírio. Então, essa aí já é em 1544. Ele está estabelecido lá em Assunção, tá certo? Assumiu o reinado lá em Assunção, e quando chega em Assunção, ele sobe o Rio Paraguai. Falei, por que ele subiu o Rio Paraguai? Ele queria descobrir um caminho para o Peru, como nós já falamos, sabe? Claro. Ele queria descobrir, estava atrás de ouro, tá certo? Então eu falei, precisa ser traduzida numa música. E aí essa música diz assim, ó, um dia subindo o rio, muito além de Assunção. Se está subindo muito além de Assunção, que rio que ele está subindo? Rio Paraguai. Rio Paraguai. Ó, muito além de Assunção. Brilho de prata nos olhos, um sonho no coração. Para buscar um novo caminho para as terras peruanas e conquistar para a coroa as pratas do Alto Paraguai. Aí fala assim, ó, içamos as velas dos 10 bergantins, que eram navios,
tá certo? 200 soldados guerreiros remadores, 1000 índios guaranis em centenas de canoas, pintados, enfeitados com pluma, penacho, adornos metálicos brilham nas águas. Aí fala assim, ó, aí ele sobe o Rio Paraguai e encontra os índios paiaguás e os índios guaicurus, ó. Aves índios cavaleiros, canoeiros cavaleiros, que dominavam a natureza dos campos e das águas. Na terra dos paiaguás, aguerridos dominantes, dos guaicurus, seus cavalos talvez herdados de vaca. Tá, próxima faixa, que daí já entra aí. Tá. Guaicurus, que é do Marcelo Fernandes e da Raquel Naveira. Também uma outra. E tem a Ana Lúcia Gaborim. Isso aí, que também é uma música. Que é sobre os guaicurus. Sobre os guaicurus. Que é o que você está citando. Que é importante isso aí, tá certo? Bacana. Fera Indomável, Moacir Lacerda e do Luiz Said. E também tem aí a TT Espíndola. A interpretação de TT Espíndola, arranjo de interpretação. Então, Fera Indomável também é, porque a América do Sul é uma fera indomável. É uma região que é de poder, de força, de vida, de explosão. É um lado do mundo, né? É um lado do mundo. Então, olha só. E aí vem o quê? Aí eu fiz essa composição, Fera Indomável. E a TT Espíndola, ela fez os arranjos, ela fez toda a interpretação. Fez a produção e interpretou. Exatamente. Que vale a pena a gente conferir, vale a pena. Tá? Nós temos aqui Sonho da Latinidade Universal, que é do nosso grande amigo Aurélio Miranda e Moacir Lacerda. Então, Sonho da Latinidade Universal. Olha só. Aí, olha só, você tem que olhar. A América Latina é uma pujança de cultura, de riqueza, tá certo? E aí vem assim, ó. Faz essa composição, eu fiz essa letra. Somos o povo guerreiro, tá certo? Somos o povo guerreiro de grande força. E aí eu vou traduzindo isso numa música e chamo o Aurélio Miranda. Tá certo? E o Aurélio Miranda fez essa música aí, tá certo? Eu fiz a letra e nós fizemos essa parceria. Que show de bola. Tá. A música é a 7 aqui do segundo disco do projeto, Vaca América Hemisfério Sul. Ela é o Vale Sagrado, do Moacir Lacerda, tem a interpretação do Grupo Acaba, Cantadores do Pantanal. Então, o Vale Sagrado foi uma composição que eu fiz, tá certo? Percorrendo quase que o caminho de Piabiru, tá certo? O caminho de Piabiru, o caminho Gincas, tá certo? E aí eu chego até Machu Picchu, tá certo? Isso em 2013, 2014. Então fui juntando isso aí, falei, merecia, e está dentro do projeto, tá certo? Então Vale Sagrado. Vale Sagrado. Bacana. Canançuê. Canançuê é uma música fortíssima. Tá, que tem, além do Moacir, tem aqui o João Bittencourt. Canançuê é uma música fortíssima, conhecida também, vencedora de festivais, e fala da riqueza das etnias, não somente de Mato Grosso do Sul, mas da América do Sul e da América do Norte também. Então a riqueza da força indígena. Então vem Canançuê. Só que nessa música, a gente, assim como na natureza, vem as agressões e a gente tem que levantar uma bandeira pela defesa do Pantanal, como fez o Grupo Acaba há muito tempo e continua fazendo, aí tem o quê? A defesa dos povos indígenas. Então precisa ter essa bandeira. É disso que se trata Canançuê. E o que significa Canançuê? Canançuê é o Deus criador dos índios carajás. Tá. Então Canançuê seria um grito de socorro, pedindo que esse Deus criador socorresse, protegesse. Uma bandeira. Sinfonia Pantaneira, que é do Marcos Assunção, violonista, instrumentista aí, musicista, instrumentista. Um grande professor. Esse é um cara mestre também. O Marcos. E além de livro gravado, é um exímio, tá certo? Domina, e ele fez essa composição Sinfonia Pantaneira. Tá. Nós temos agora a faixa 10, que é Rio Paraguai, do Moacir Lacerda, do Luiz Said e do Alcestre de Castro. Então, o Rio Paraguai é o Nilo, é o Rio Nilo da nossa região, tá certo? É a força, é o rio que liga com o Rio Paraná, praticamente a coluna vertebral da América Latina. E aí tem essa música, é um poema do Alcestre de Castro, já falecido, um grande literato. E aí o seguinte, aí resolvemos fazer essa composição em homenagem ao Alcestre de Castro e também dentro do Rio Paraguai. Tá. E tem também a participação aqui do Luiz Said, né? Isso. Tá. Nós temos agora a 11, que é a Chama da Paz na América do Sul. Moacir Lacerda, a Raquel Navieira, a Vera Gasparotto, o Zezé Mauro. Isso mesmo.
E o grupo acaba, Cantadores do Pantanal, Então, interpretando. fechando o projeto, nós temos que enaltecer a paz sempre, tá certo? E aí nós fechamos com a chama da paz na América do Sul. Nós temos que ser portadores de luz, portadores de paz, não é isso? Claro. Então nós temos as nossas diferenças culturais e tem as divisões geográficas, mas nós precisamos ser pacificadores, como foi Cabeça de Vaca. Precisamos ser promotores da paz. Podemos levantar essa bandeira, essa riqueza. E isso vai trazer o quê? Uma riqueza não somente cultural, mas uma riqueza que pode ser traduzida para o enriquecimento de hombridade e também até da própria economia dessas regiões. Tá certo? Por isso que se fala muito hoje em preservação. Nós já pagamos lá só. Por isso que os países desenvolvidos têm que contribuir para a preservação da nossa floresta. Da natureza. Porque, de certa maneira, nós fomos explorados pelos países. Fomos explorados. Com certeza. Seja Portugal, seja Espanha, seja Inglaterra. Então, de certa maneira, tem que ter um recurso para pagar esses danos que causa na natureza. Tá certo? Isso é importante. Moacir, são 11 faixas, teve 11 do Cabeça de Vaca, o Vaca América Hemisfério Norte, e agora fecha com 11 faixas do Vaca América do Sul, né? Hemisfério Sul. Eu quero dizer para você que esse é um projeto que vai durar muito tempo, né? Que a gente ainda vai explorar muito. E eu queria que você falasse agora um pouquinho, porque a gente qual que é essa fonte para a gente terminar aqui e para a gente deixar rapidamente das pessoas que já estão desenvolvendo outras artes, que eu estou sabendo que tem gente fazendo gibi, tem gente fazendo audiovisual, sobre a partir da sua pesquisa. Só para a gente finalizar, que o nosso tempo... Então, olha só, um sonho você não pode realizar sozinho. Claro. Assim como na parte musical, sempre o meu trabalho foi coletivo, seja no Grupo Acaba, e eu na epidemia, quando eu fiz essa pesquisa e a idealização desse projeto, eu não pensei nunca sozinho, tá certo? Claro. Eu fui encontrando as pessoas também. Primeiro de tudo, tem instituições importantes que nos apoiam nesse projeto aí. Claro. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul, Academia Sul-Mato Grossense de Letra, tá certo? Então, veja bem, essas entidades me deram... O governo do Estado, por meio da fundação da Secretaria, né, da governo do Estado, através da Secretaria de Cultura, não é isso? Então, essas instituições nos possibilitaram não somente de fazer o projeto, mas também a possibilidade de lançá-los, tá certo? Era um projeto coletivo, e aí o seguinte... Mesmo que seja só na música, você não pode ficar restrito à música, porque a gente tem que cantar essa história em telas e versos. Então, a partir daí, eu juntei vários vertentes artísticas de Mato Grosso do Sul para pensar. Apresentei o personagem, apresentei as músicas, e aí tem o livro infantil sendo escrito pela Mara Calvi livro infantil? E a Regina Finotti, Cláudia Regina Finotti, escrevendo sobre o Cabeça de Vaca como um livro para didático para as crianças. Correto. Importante isso aí. O Olímpio Leme já está com o projeto de uma história em quadrinho. Ótimo também. Carlos Vera e Jonírio Figueiredo pintando sobre o Cabeça de Vaca. São outras artes interessadas no assunto a partir da pesquisa. Expressado de outra maneira. Tem o quê? A própria Mart Music pensando na parte de audiovisual. Claro. Audiovisual, não é isso? E também o CD vai estar nas plataformas, já está subindo. Daqui a um pouquinho vai estar disponível para todo mundo aí. CD completo do projeto Cabeça de Vaca. Como também o seguinte, a parte de artes cênicas, teatro, tem projeto já para o ano que vem, tanto aqui pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, como também o Moinho Cultural, a Márcia Rolão, lá de Corumbá, também está pensando no projeto para o ano que vem. Claro. E aí, a partir daí, o futuro fica em aberto. E o gibi, né? E o gibi. E o futuro fica aberto para filmes, novela. Isso vem também, vai se construindo uma história. Claro. Eu não posso fazer isso sozinho, só pela música. Teve uma inspiração, e aí se você morre, você aparece. Você tem que ter aliados. Com certeza. Você está corretamente. Isso mostra a nobreza cultural da sua pesquisa, porque uma pesquisa que você fez é uma pesquisa que dá frutos, é aquela que passa para outras pessoas e outras pessoas desfrutam disso. De certa maneira,
Eu sou um orientador. Eu sou um facilitador para todas as outras vertentes. Eu sou um facilitador. Eu não estou procurando um proveito próprio, mas estou procurando o quê? Edificação, construção dessa história. Porque nessa sinergia todos saem ganhando. Com certeza. Não é isso? Ô, Moacir, eu tenho certeza que a gente vai, por enquanto a gente já tem 4 ou 5 episódios e a gente vai gravando outros materiais sobre o Cabeça de Vaca, conforme for havendo a necessidade e a dúvida da gente ir esclarecendo, a gente vai gravar e vai disponibilizar aqui no Pod Rock para quem gosta do assunto e para quem quer se inteirar um pouco mais sobre esse personagem de extrema relevância histórica, turística, cultural, principalmente para o estado de Mato Grosso do Sul. Muito obrigado pelo carinho e a gente se vê no Pod Rocker.